Olá, bem-vindos a mais uma exploração profunda aqui no nosso canal. Hoje a gente vai mergulhar no universo que funciona aqui dentro, né, muitas vezes sem a gente nem perceber, mas que é, assim, absolutamente vital, o sistema gastrointestinal. Como é que a comida se move lá dentro? Quem é que está no comando dessa orquestra toda? E como tudo isso recebe energia, recebe os nutrientes. Para guiar nossa conversa, a gente está se baseando no material de referência, olha, super detalhado sobre fisiologia humana. A nossa missão hoje é desvendar um pouco esses mecanismos fascinantes por trás da digestão. Desde os movimentos dos músculos até o controle nervoso, o fluxo de sangue, tudo isso que sustenta, né? E antes da gente começar essa viagem pelo tubo digestivo, aquele lembrete rápido. Se você curte esse tipo de análise mais a fundo, considera deixar um like, se inscrever no canal, ajuda bastante a gente a continuar produzindo. Preparados? Então, vamos lá. Começando pela DAV, né? Como é que o alimento realmente se move? Quais são os princípios gerais da motilidade gastrointestinal? TGI. Se a gente pudesse fazer um corte na parede do intestino, a gente veria umas camadas bem organizadas. Tem a serosa por fora, depois duas camadas de músculo, uma longitudinal, que corre ao longo do tubo, né? E uma circular, que meio que abraça o tubo. E mais para dentro, a submucosa e finalmente a mucosa, que é a camada que fica em contato com a comida. Peraí, duas camadas de músculo trabalhando juntas. Imagino que uma encurte o tubo e a outra aperte. É isso? Como é que elas se coordenam? Exato, essa é a ideia. A longitudinal encurta, a circular diminui o diâmetro, aperta, mas o segredo para essa coordenação está na forma como essas células musculares se comunicam. Elas funcionam como um sincício. Sincício. Lembro desse termo, acho que da biologia. Isso quer dizer que elas estão todas conectadas, tipo, como se fossem uma célula só, gigante? Na prática, é quase isso. As células musculares lisas, elas são unidas por junções comunicantes, ou gap junctions. São como pequenos túneis que deixam os íons e, portanto, a corrente elétrica passarem livremente de uma célula para a vizinha. Isso significa que quando um grupinho de células é estimulado, o sinal elétrico se espalha assim muito rápido, em todas as direções. Aí faz com que uma área grande de músculo se contraia quase ao mesmo tempo, de forma coordenada. Pensa numa ola num estádio, sabe? Ah, legal. Uma onda passando pela torcida. Entendi. Faz sentido. É um efeito parecido. E a atividade elétrica desse músculo, ela tem umas características próprias. Uma delas são as chamadas ondas lentas. Elas não são contrações de verdade, mas são flutuações, tipo ondulações, no potencial elétrico da membrana das células quando elas estão em repouso. Essas ondas lentas definem o ritmo máximo das contrações, como se fosse um marca-passo do intestino. Ah, tá. Então as ondas lentas dão o ritmo base, mas não são elas que causam a contração forte. O que dispara a contração para valer, então? Para a contração acontecer mesmo, a gente precisa dos potenciais em ponta, os spikes. Esses sim são potenciais de ação de verdade. Eles são disparados quando o potencial da membrana fica mais positivo e atinge um certo limite, um limiar de excitação, ali por volta de menos 40 milivolts. As ondas lentas, quando estão no pico de positividade delas, podem ajudar a disparar esses spikes. E quanto mais spikes acontecem, mais forte e mais duradoura vai ser a contração muscular naquele ponto. E o que influencia se vai ter mais ou menos desses spikes? O que faz o intestino contrair mais forte, por exemplo? Vários fatores influenciam. O próprio estiramento da parede intestinal pela comida já é um estímulo importante. Além disso, a estimulação pelo sistema nervoso parasimpático. Ele usa um neurotransmissor chamado acetilcolina. Isso aumenta a frequência dos spikes e a força da contração. Alguns hormônios gastrointestinais também podem excitar o músculo. Por outro lado, o sistema nervoso simpático, usando a norepinefrina, tende a fazer o contrário. Ele deixa a membrana mais negativa, dificulta o disparo dos spikes e, assim, inibe a contração. Certo. Então o músculo tem essa capacidade elétrica própria, né, de gerar ritmo e contrair, e isso é influenciado pelo estiramento, por sinais químicos, mas só isso talvez fosse meio bagunçado, imagino eu. Como é que o sistema nervoso entra para organizar isso de um jeito mais
preciso? Cérebro próprio do intestino, sabe? Uma rede super complexa de neurônios que fica inteirinha dentro das paredes do TGI, desde lá do esôfago até o finalzinho, no ânus. Para ter uma ideia, a gente está falando de uns 100 milhões de neurônios. É uma quantidade parecida com a da medula espinhal. É muita coisa. Uau! 100 milhões de neurônios só no intestino? Exato. E esse SNE, ele se organiza em duas redes principais, que a gente chama de plexos. Tem o plexo mientérico, também chamado de Auerbach, que fica bem ali no meio das camadas musculares, a longitudinal e a circular. Como o nome e a localização já indicam, ele está mais envolvido no controle dos movimentos gastrointestinais. Ele regula o tônus do músculo, a intensidade, a frequência das contrações, a velocidade que as ondas peristálticas se movem. E o interessante é que ele não só estimula, ele também inibe. Tem neurônios ali que liberam substâncias como o VIP, que é o peptídeo intestinal vasoativo, e isso é essencial para relaxar os esfíncteres, aquelas portinhas para deixar a comida passar. Faz sentido. Precisa contrair e relaxar nos lugares certos. Isso. E o outro plexo importante é o plexo submucoso, ou de Meissner. Ele fica na camada submucosa, mais para dentro, mais perto de onde a comida passa. Esse plexo está mais focado nas funções locais de cada pedacinho do intestino. Ele controla a secreção dos sucos digestivos, do muco, controla a absorção dos nutrientes e da água, e também o fluxo de sangue ali naquela região. Ah, e ele também comanda a contração de um músculo fininho que tem na submucosa, que ajuda a formar as dobrinhas da mucosa para aumentar a área de contato. Caramba, um cérebro próprio, quer dizer então que ele tem seus próprios sensores, processadores e quem executa as ordens ali mesmo, sem precisar toda hora do cérebro principal lá em cima para tudo? Exatamente isso. O SNE tem neurônios sensoriais que ficam sentindo o ambiente dentro do intestino. Eles detectam, por exemplo, se a parede esticou, qual a composição química da comida que está passando, se tem alguma coisa irritando a mucosa. Essa informação é processada por outros neurônios, os interneurônios, ali mesmo dentro dos plexos, e aí eles ativam os neurônios motores para mandar os comandos para os músculos ou para as glândulas que secretam substâncias. Ele consegue gerar reflexos completos ali localmente, ajustando a digestão segmento por segmento. É muito autônomo. Que incrível! E falando em comandos, os neurotransmissores são fundamentais, né? Como a gente viu, a acetilcolina, a ACH, na maioria das vezes excita, aumenta a motilidade e a secreção. Já a noripinefrina, a AN, que vem principalmente do sistema simpático de fora do intestino, geralmente inibe. Mas o SNE usa uma variedade enorme de outros mensageiros químicos. Serotonina, dopamina, ATP, vários peptídeos como a CCK, o VIP, somatostatina, cada um com funções bem específicas para modular as respostas de forma bem fina. É uma farmácia interna complexa. Ali, entendi. Ok, o intestino tem essa inteligência local toda, mas ele não vive isolado do resto do corpo, imagino. Como é que o nosso sistema nervoso central, o cérebro mesmo, conversa com esse cérebro intestinal? Existe uma comunicação constante, e é nos dois sentidos. Isso acontece através do sistema nervoso autônomo, o SNA. O sistema parasimpático, que chega no TGI principalmente pelos nervos vagos e também pelos nervos pélvicos, geralmente ele amplifica a atividade do SNA. Ele estimula mais movimento, mais secreção, o que está alinhado com aquela função de descansar e digerir. Já o sistema simpático, as fibras dele chegam por outros nervos, que vêm da medula e passam por gânglios. Ele geralmente inibe a atividade gastrointestinal. Ele faz isso tanto diminuindo a atividade dos neurônios do próprio SNA, quanto agindo direto no músculo liso, para relaxar. Então é por isso que quando a gente está estressado ou leva um susto, dá aquele frio na barriga ou parece que a digestão para. É o simpático agindo e brecando tudo. Perfeitamente, é o simpático entrando em ação e falando, opa, agora não é hora de digerir, temos coisas mais urgentes. Ele freia o sistema digestivo. Faz todo sentido. O SNA modula essa atividade que já existe no SNE, adaptando a digestão ao estado geral do nosso corpo.
Certo, certo. Então, temos o músculo com a eletricidade dele, o SNA organizando localmente e o SNA modulando de fora. Como é que tudo isso se traduz nos movimentos que de fato processam a comida? Quais são os tipos de movimento principais que acontecem lá dentro? A gente pode simplificar basicamente em dois tipos funcionais de movimento. O primeiro é o propulsivo, aquele que empurra o conteúdo para frente, ao longo do tubo. O principal exemplo disso é o peristaltismo. O gatilho clássico para ele começar é a distensão da parede do intestino pelo bolo alimentar que chegou ali. Isso dispara um reflexo bem coordenado. O músculo circular se contrai atrás do bolo, formando um anel que empurra ele para frente. E, ao mesmo tempo, o músculo liso à frente do bolo relaxa. Isso abre o caminho e facilita a passagem. Ah, essa é a famosa lei do intestino, né? Contrai atrás e relaxa na frente. Parece uma forma bem eficiente de garantir que a comida vá sempre na mesma direção. Exatamente. Essa coordenação que depende do plexo mioentérico estar funcionando direitinho é fundamental para mover o alimento desde o esôfago até o reto. A velocidade e a força podem variar, mas o princípio é esse. O segundo tipo funcional de movimento é o de mistura, às vezes chamado de segmentação, principalmente lá no intestino delgado, onde ele é muito importante. Aqui, o objetivo não é tanto empurrar para frente, mas sim misturar bem o quimo, que é a comida digerida, com as secreções digestivas, a bile, o suco pancreático, etc. E também garantir que todo esse conteúdo entre em contato com a mucosa para que os nutrientes possam ser absorvidos. Isso acontece por meio de contrações bem localizadas do músculo circular, que ocorrem em vários pontos do intestino ao mesmo tempo, mas de forma alternada. Imagina você apertar um tubo de pasta de dente em vários pontos e depois soltar e apertar em outros. Isso meio que corta e amassa o conteúdo lá dentro, promovendo uma mistura super eficiente sem necessariamente empurrar muito para frente. Entendi. Então, peristaltismo para o transporte ao longo do caminho e segmentação para garantir a mistura e o contato para a digestão e absorção acontecerem direito. Uma combinação bem inteligente mesmo. Agora, toda essa atividade músculo contraindo, glândulas secretando, células absorvendo, isso deve gastar uma energia danada, né? Como é que o sistema garante o suprimento de sangue adequado para o TGI? Sim, gasta muita energia. E o TGI é irrigado por um sistema vascular bem especial, que a gente chama de circulação esplâncnica. Isso inclui o sangue que vai para o estômago, para os intestinos, delgado e grosso, e também para órgãos que ajudam na digestão, como o pâncreas, o baço e, um ponto crucial, o fígado. O sangue arterial chega principalmente por 3 grandes artérias: a celíaca, a mesentérica superior e a mesentérica inferior. Mas a característica mais marcante e, eu diria, genial desse sistema é como o sangue volta ao retorno venoso. Praticamente todo o sangue que sai do estômago, dos intestinos, do pâncreas e do baço, ele não vai direto de volta para o coração. Ele é coletado numa veia enorme chamada veia porta-hepática, que leva esse sangue direto para o fígado. Que sacada! Peraí, então o sangue que está carregado com tudo que foi absorvido no intestino, ele tem que passar por uma inspeção, um processamento no fígado antes de ir para o resto do corpo? Mas por quê? Exatamente essa lógica. É vital por 2 razões principais. Primeiro, o sangue que vem do intestino depois que a gente come está lotado de nutrientes que foram absorvidos. Glicose, aminoácidos, a maioria das gorduras vai por outro caminho, pela linfa, mas isso é outra história. Lá no fígado, as células hepáticas, os hepatócitos, podem pegar esses nutrientes, processar, guardar alguns, tipo guardar glicose como glicogênio, e liberar outros de forma controlada para o resto do corpo. Isso ajuda a manter os níveis de açúcar no sangue estáveis, por exemplo. E segundo motivo tão importante quanto, junto com os nutrientes, podem vir bactérias ou toxinas que, por acaso, conseguiram atravessar a barreira do intestino. O fígado funciona como um filtro superpotente. Tem células especiais lá nos capilares do fígado, as células de Kupfer, que removem essas bactérias, restos celulares, etc. Só depois dessa filtragem e desse processamento é que o sangue sai do fígado pelas veias hepáticas, entra na veia cava inferior e aí sim
volta para a circulação geral. Nossa, é como se o fígado fosse o controle de qualidade e o centro de distribuição da fábrica digestiva, né? Antes de mandar os produtos para o resto do país, que seria o corpo. Faz muito sentido essa parada estratégica pelo fígado. E esse fluxo de sangue aumenta quando a gente come. Sim, aumenta bastante. Durante a digestão ativa, o fluxo sanguíneo para as áreas que estão trabalhando mais pode aumentar, olha, de 2 a 3 vezes em relação ao estado de repouso. É um fenômeno chamado hiperemia funcional e pode durar horas depois da refeição. Isso acontece porque a própria atividade de digerir libera substâncias que dilatam os vasos sanguíneos ali na região. A mucosa libera hormônios como a CCK e a secretina, as glândulas liberam umas substâncias chamadas cininas, que são vasodilatadoras, e também o próprio aumento do metabolismo das células consome oxigênio, que leva à produção de adenosina, que é outro vasodilatador potente. É uma resposta muito bem ajustada à demanda de energia. E na microcirculação, bem lá na pontinha das vilosidades, onde acontece a absorção, tem alguma coisa especial também? Tem sim um arranjo bem interessante chamado troca em contracorrente. Dentro de cada vilosidade intestinal, que são aquelas dobrinhas minúsculas, a pequena artéria que traz o sangue com oxigênio e a pequena vênula que drena o sangue, elas correm lado a lado, mas em direções opostas. Uma sobe, a outra desce. Isso é ótimo para trocas rápidas de água e de solutos, mas cria uma situação curiosa para o oxigênio. Uma parte dele pode passar direto da arteriola para a vênula, sem chegar até a pontinha da velosidade. E isso pode ser um problema. Em condições normais, geralmente não tem problema. Mas em situações em que o fluxo de sangue no corpo todo está baixo, como num choque circulatório, por exemplo, essa fuga de oxigênio pode deixar a pontinha da velocidade muito vulnerável à falta de oxigênio, à isquemia. É uma das primeiras áreas do intestino a sofrer quando a circulação geral não está boa, e isso pode danificar seriamente a capacidade de absorver nutrientes. E claro, o sistema nervoso autônomo também regula o fluxo sanguíneo. O simpático, como a gente já falou, causa vasoconstrição, ele fecha um pouco os vasos, reduzindo o fluxo esplâncneo de forma aguda. Isso é útil para desviar sangue para os músculos ou para o cérebro numa emergência. Mas tem um fenômeno curioso chamado escape autorregulatório. Mesmo que o estímulo simpático continue, o fluxo tende a se recuperar um pouco, provavelmente por causa daquele acúmulo local de metabólitos vasodilatadores que a gente mencionou. Uau, é realmente espantoso ver como tudo isso se encaixa, né? A eletricidade do músculo gerando ritmo, o SNA como um maestro local ali, o SNA ajustando o volume da orquestra toda, os movimentos coordenados para empurrar e misturar, e a circulação sanguínea não só nutrindo tudo isso, mas com essa arquitetura super inteligente de passar primeiro pelo fígado, é impressionante. Sem dúvida nenhuma. A complexidade e eficiência desses sistemas todos trabalhando juntos são a base da nossa capacidade de tirar energia e nutrientes do que a gente come. E entender esses mecanismos básicos nos dá uma visão muito profunda não só de como a saúde funciona, mas também das causas de muitas doenças gastrointestinais. Então, assim, o que a gente leva de mais importante disso tudo? Para mim, fica muito claro que o sistema digestivo não é só um tubo por onde a comida passa. É um sistema ativo, inteligente, com um grau de autonomia notável, mas ao mesmo tempo perfeitamente integrado com o resto do nosso organismo. Exato. E pegando esse gancho da inteligência local, do SNE, e dessa conexão tão íntima e bidirecional que ele tem com o cérebro central, o famoso eixo cérebro-intestino, fica uma provocação final para a gente pensar, né? Até que ponto a saúde e o funcionamento do nosso intestino podem moldar não só o nosso bem-estar físico, mas também o nosso estado emocional, nosso humor e até as nossas capacidades cognitivas. A ciência está cada vez mais mostrando que essa conexão é muito, muito mais profunda do que a gente imaginava há alguns anos. Excelente ponto para nossa reflexão. Uma conexão que, com certeza, vale a pena explorar mais no futuro. Agradecemos demais a companhia nessa análise da fisiologia gastrointestinal. Esperamos que tenha sido esclarecedor e, quem sabe, tenha despertado ainda mais curiosidade. Se gostou, não esquece do like e de se inscrever no canal. Até a nossa próxima exploração.